No próximo capítulo de Força de Mulher, Arif pedirá ajuda à sua irmã Kismet para desmascarar Sirin de uma vez por todas. Embora ame realmente Bahar e deseje constituir uma família com ela, Arif não pode passar por cima dos sentimentos alheios. Embora queira retirar Sarp a todo custo de seu apartamento, Arif decide parar de insistir em seu amor impossível por Bahar, em troca da felicidade de Nissan e Duruk. Percebendo que Bahar ainda mantém sentimentos por Sarp, após vê-la chorar de ciúmes depois que viu as fotos íntimas de Sarp e Sirin, Arif decide agir de uma vez por todas e fazer o que ninguém naquela casa faz: punir Sirin de uma vez por todas. Após conversar com o período de fora e realmente saber o que estava acontecendo com Bahar, Arif enfrenta ações de Piril. Piril menciona que agora o caminho está livre para Arif, pois Bahar acabou de ver as fotos íntimas de Sarp e Sirin. Se existia uma possibilidade de reconciliação entre os dois, essa possibilidade acabou, dirá Piril. Piril mantém a embargada e está visivelmente triste por Bahar, mas Arif ele diz que então caso Piril não deveria ter mostrado essas fotos. Aliás, por que você ainda guardava no seu celular? Rebate Arif. Piril abaixa a cabeça e fica sem saber o que dizer, enquanto lhe dá uma lição de moral. Diz que jamais desejaria em sua vida que Bahar tivesse que passar por um constrangimento desses. Piril então diz que de certo modo isso é um ponto positivo para Arif, pois agora Bahar não voltará mais com Sarp e o caminho está livre, para que Arif possa finalmente ser feliz com a mulher que ama. Arif, indignado, diz que ele não age dessa forma. Eu jamais passaria a perna em alguém que está preso, em alguém que está apenas lutando para ter a sua família de volta unida, dirá Arif. Isso não é certo e não é coisa de homem. Você realmente acha que eu teria a capacidade de me aproveitar e me aproximar da Bahar enquanto ela está passando por um momento vulnerável, enquanto o marido está preso? Não, eu não sou esse tipo de homem. Esbraveja Arif. Piril apenas olha para ele tristemente e abaixa a cabeça. Ela pede desculpas e tenta se explicar. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu jamais falei para você se aproveitar da situação. Eu apenas disse para ver o lado bom das coisas. Arif diz que não há nenhum lado bom nessa história. Tudo o que acontece é que aquelas duas crianças ali que estão brincando inocentemente, Nissan e Duruk nem imaginam o que os pais deles estão passando e o que tiveram que passar para chegar até aqui. Eles estão apenas tendo um dia especial, enquanto o pai está preso e a mãe deles está completamente decepcionada. Então, se eu tiver que me sacrificar para que essa família seja feliz, eu faço. Eu não me importo se a Bahar queira ficar com o Sarp ou com qualquer outro homem, contanto que ele realmente a faça feliz e realmente esteja interessado por esta família. Tá certo que eu tive as minhas desavenças com o Sarp, mas agora eu já percebi que não é bem assim que as coisas devem ser. A Nissan e o Duruk realmente amam aquele homem, e eles precisam do pai nesse momento mais do que nunca. Piril então fala que também abdicou de Sarp. Eu e os gêmeos precisamos muito do amor do Alp, quer dizer do Sarp. Mas eu entendo que ele nunca nos amou realmente, que ele sempre esteve buscando por sua verdadeira família, dirá Piril completamente destroçada. Arif fala que tudo isso está acontecendo e a única culpada disso tudo é a irmã maluca da Bahar. Piril disse que nisso eles devem concordar. A Sirin faz um inferno constante na vida da Bahar. Isso eu presenciei apenas por alguns minutos. Imagine como deve ser difícil a convivência com aquela garota. Arif então menciona que ela faz tudo o que faz porque permanece sem punição. Arif então menciona que Bahar tentou acusar Sirin após ela ironizar a prisão de Sarp. Eu ouvi quando a Bahar falou que eles nem podem denunciá-la, pois ela logo também falaria sobre o passado do Sarp
E ela também mencionou sobre a morte do filho daquele homem, o Nezir. Piril então diz que isso não tem nada a ver, que o acordo que foi feito com Nezir seria de que ele e seus homens dariam jeito de apagar o nome Alp-Karahan da história. Legalmente, Alp nunca existiu. A polícia não tem nem onde procurar, pois o Nezir não deixa rastros. E quanto ao filho dele, o Nezir tem um jeito de fazer com que a morte do filho tivesse parecido a um acidente de carro. Foi isso que saiu na mídia e isso é o que as pessoas sabem desde sempre. O próprio Nezir esclareceu isso para todos, que o filho havia morrido em um acidente de carro. Ele jamais permitirá que saibam a verdade, dirá Piril. Então é isso, o que eles estão esperando, dirá Arif sem entender nada. Por que eles não acusam logo a garota do que ela fez com o Sarp, de tê-lo jogado na balsa e de tantas outras maldades? Assim eles podem se livrar dessa louca e colocá-la no presídio ou em um manicômio. Piril diz que não é tão fácil assim, que tem toda a questão familiar. Isso seria como um forte golpe para a mãe dela, a senhora Tice. O pior é ter que conviver com uma cobra venenosa dessas diariamente, dirá Arif. Arif então percebe que as coisas se acalmaram um pouco lá dentro. Bahar já está um pouco mais feliz e brincando com seus filhos. Ela então convida todos a irem para o pátio para dar sequência à comemoração. Arif, percebendo que Bahar está fazendo uma força constante para sorrir e manter a postura firme diante de todos e principalmente de seus filhos, tenta não incomodá-la no momento. Arif então se aproxima de Seida e pergunta como foram as coisas. Seida diz que nada boas. Bahar está fazendo um esforço enorme para manter o sorriso e permanecer firme diante dos convidados, mas eu acho que ela quer desabar em lágrimas, diz Seida entristecida. Ela também fala que Envy já havia expulsado Sirin da festa, mas a Tice implorou para que a louca permanecesse, pois ela ameaçou se entupir de remédios e já não queria mais viver. Então você conhece a Tice mais uma vez, foi lá pedir para o Envy para deixar a Megera participar da festa. Aí ela ficou o tempo inteiro falando e fazendo insinuações sobre as fotos dela com Sarp. A Piril então mostrou aquelas fotos, já que a Bahar estava exigindo. Você conhece a Bahar? Dirá Seida, sendo interrompida por Arif. Ele pergunta, onde está Sirin naquele momento? Seida então começa a rir, dizendo que esfregou a cara de Sirin no bolo quente. Ela deve estar em alguma farmácia por aí, com o rosto todo queimado, ardendo, pelas bofetadas que eu dei. Eu também fiz questão de afundar o rosto dela no bolo quente de chocolate. Aliás, nem prova naquele bolo. Ele deve estar envenenado, dirá Seida em um tom de brincadeira. Também se sentindo vingada, após tantas provocações de Sirin. Arif diz que isso não é possível. Não é dessa forma que vocês vão resolver as coisas. Essa garota precisa de limites, dirá Arif. Eu estou pensando em falar com a Kismet e ver o que ela pode fazer. Seida pergunta como assim? O que a sua advogada pode fazer? Ela pode realmente prender a Sirin? Arif diz que não sabe ao certo como isso funciona, mas a Sirin fez uma coisa muito grave no passado, aquela acusação contra o Sarp. Isso prejudicou a vida dele e a vida de muitas pessoas, então isso sim pode ter alguma consequência. Eu acho que alguém tem que dar um susto nessa menina, dirá Seida, um susto e uma surra. Algo que ela nunca levou da mãe dela, brincará Seida. Arif se mantém sério, dizendo que o momento não é para brincadeira. Você por acaso não percebe que essa garota está fazendo de tudo para separar essa família? Ai, também não é assim, Arif, dirá Seida. Você por acaso acha que o Sarp é inocente nessa história toda? Se por acaso essa garota viesse fazer com você a mesma coisa que fez com o Sarp, você realmente teria caído em todas essas confusões? Arif diz que cada pessoa reage de um jeito.
Ela já tentou se aproximar diversas vezes de mim, mas eu nunca dei abertura. Não se pode ter o mínimo de educação com gente desse tipo, dirá Arif. Seida então fala que Sarp é todo educadinho e gentil, até mesmo com a sua pior inimiga. E você, Arif, tá até parecendo a Elis, que tanto defendia o Sarp. Então Seida se cala. Por um momento que parecia engraçado, vira um momento de tristeza. Ela lembrava quando as duas ficavam discutindo por Seida defender Arif e Elis defender Sarp. Arif fica triste por um momento, então Seida interrompe o silêncio e diz que realmente Arif tem razão. Sabe, essa garota apronta muito nessa casa. Eu sei que o marido da Bahar não é nenhum santo, que ele poderia sim ter tomado outro tipo de atitude, mas a verdade é que tanto a Bahar quanto os outros são muito duros com ele. Até eu mesma sou. Mas a verdade é que eles deveriam realmente pegar pesado era com a cobra da Sirim. Até eu que não vou com a cara dele, acho que ele realmente foi injustiçado nessa história. Mas o que não é admissível é essa garota permanecer impune e ninguém faz nada, absolutamente nada. Todo mundo cai nas garras dela, até mesmo Henry. Arif olha para Seida e ela diz que vai sentir muita pena de Henry quando ele realmente conhecer a verdadeira Sirim. Não sei, parece que ele está enfeitiçado e eu não sei que tipo de mentira ela inventou para ele. Porque essa garota tem uma criatividade imensa quando se trata de mentiras. Arif diz não entender como Bahar ainda permite que Sirim se intrometa na vida de todos. Ela realmente é um perigo para aquelas crianças. Eu não sei, mas qualquer dia essa maluca pode aprontar alguma coisa e eu não vou perdoá-la. Eu não quero nem saber se a Donatícia ou o Sr. Envy vão ficar chateados, mas se qualquer dia ela ousar se meter com a Nissan ou com o Duruk, eu não respondo por mim, dirá Arif. Seida concorda e diz que quando passar toda essa confusão lá no apartamento, ela vai tentar conversar com a Bahar e fazê-lo ver que realmente eles estão deixando a Sirim sair impune em tudo isso. E isso só vai fazendo ela crescer e se sentir intocável. Seida então diz que está até morrendo de medo após essa conversa e diz que vai ficar de olho na Nessan e no Duruk, para aquela maluca da Sirim não tentar nada de mal, já que ela está completamente revoltada após ter tido o rosto queimado. Enquanto isso, Arif pede um favor especial à sua irmã Kismer. Ele fala e menciona Sirim, perguntando se há alguma coisa que Kismet possa fazer para dar algum tipo de punição a Sirim. Kismet diz que vai averiguar esse caso com mais calma, mas em uma situação como essas, somente os próprios afetados poderiam dar alguma queixa. No caso Sarp, Bahar ou então os pais da Sirim. Assim ficaria difícil ajudar, pois Arif não tem nada o que culpar Sirim, já que ele não foi uma vítima. Arif fica chateado e diz que vai ser muito difícil essa garota ser punida desse jeito, mas pede para que Kismet investigue e estude o caso com bastante calma e paciência. Kismet diz que o fará como um pedido especial, já que ela pisou na bola com relação à prisão de Sarp. Arif agradece a sua irmã dizendo que ela é a melhor e se despede, olhando fixamente para Sirim, que se sente uma rainha sentada na festa curtindo, enquanto todos estão angustiados. E esse foi um pouco do resumo do próximo capítulo da série Força de Mulher. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!